Paz do Senhor Jesus. Vou deixar uma palavra aqui. Marcos 5 vai falar a cura de uma mulher e a ressurreição da filha de Jairo. Mas hoje vamos falar dessa mulher, da cura dessa mulher, que diz assim, 5, versículo 25. Então, certa mulher que havia 12 anos tinha um fluxo de sangue e que havia padecido muito com muitos médicos e despedido tudo quanto tinha, nada lhe aproveitando isso, antes indo a pior. Ouvindo falar de Jesus, veio por detrás entre a multidão e tocou na sua veste. Porque dizia, se tão somente tocar nas suas vestes, sararei. E logo se lhe tocou a fonte do teu sangue. E logo se lhe secou a fonte do seu sangue, e sentiu no seu corpo já está curada daquele mal. A palavra de Deus aqui em Marcos 5:25 diz que essa mulher, ela padecia 12 anos com fluxo de sangue. 12 anos, sabe? E muitas das vezes a gente passa meses querendo ser curada ou pedindo algo a Deus e a gente se questiona. Agora você imagina 12 anos com fluxo de sangue, sabe? Mas eu acredito que quando essa mulher ouviu falar de Jesus, nasceu a fé no coração dela, porque ela já estava desenganada pelos médicos, sabe? Ouviu de muitos médicos, com certeza, que não tinha cura, que não tinha jeito, mas quando ela ouviu falar de Jesus, nasceu a fé no coração dela. E quando ela ouviu falar que Jesus passaria por ali, né, ela teve uma atitude, ela pensou, tão somente se eu tocar nas vestes deles, eu serei curada, sabe? Muitas das vezes a gente se deixa levar pelas impossibilidades da vida, que são muitas, sabe? As adversidades na vida do justo não são poucas, né? Eu não tô aqui para ser melhor que ninguém, porque eu também tenho minhas adversidades. E quando a multidão passou, Jesus indo a caminho da casa de Jairo, porque Jairo havia chamado a Jesus, ela viu que Jesus passou e Jesus andando, a multidão o acompanhava. Então, mesmo assim, ela teve uma atitude de fé. Ela pensou, se tão somente eu tocar nas vestes deles, eu sararei. E ela se levantou e foi, sabe, de encontro a Jesus. Eu imagino ela correndo atrás de Jesus, tentando tocar, sabe, pelo menos nas vestes dele. E ali a multidão impedia, sabe? Qual é a multidão que te impede de tocar Jesus, sabe? Somos nós, muitas das vezes, quando a gente vai na igreja, que estamos lá adorando de todo o coração e tem muita gente, muitas das vezes a gente deve pensar, poxa, será que Jesus vai me ouvir? Lógico que ele ouve. Ele só quer que você tenha uma atitude de fé. Muitas das vezes ele espera, né? Em todo momento ele espera isso de nós. Então, ela foi. A vontade dela de ser curada, de querer ser curada, era muito maior do que a multidão, sabe? E ela foi tentando tocar. Imagina ela tentando tocar em Jesus e aquela multidão impedindo. E ela conseguiu tocar somente nas vestes dele. E Jesus ali sentiu. E ele disse, quem me tocou? Ele sentiu que alguém tocou ele diferente, sabe? E um dos discípulos virou para ele e falou, mestre, a multidão te aperta. Como que o Senhor diz quem me tocou? Tem muita gente. Como que o Senhor diz quem me tocou? Sabe? E mesmo assim Jesus disse, alguém me tocou diferente, sabe? E de uma maneira simples, aquela mulher tocou Jesus e foi curada. Tocou somente nas vestes dele e foi curada, sabe? Qual é a sua dificuldade de ter uma atitude de fé? De se levantar e ter uma atitude de fé, sabe? Para Jesus te dar, para o Pai te dar aquilo que você quer, sabe? Aquela mulher, ela não viu a multidão como um obstáculo, sabe? A vontade dela de ser curada daquele mal que ela já sofria há 12 anos
foi muito maior do que a multidão que cercava Jesus. E com uma pequena atitude de fé, ela tocou o mestre. Tocou somente a orla do manto dele e foi curada, sabe? É isso que Jesus requer de mim, requer de você, uma atitude de fé. Tocar ele de uma maneira diferente, de forma que simples, de uma maneira simples, mas que chama a atenção dele, sabe? Então fica com essa reflexão, sabe? Uma vez tem uma escola aqui perto de casa que meu filho estuda, né? Porém, ano passado eles avisaram de última hora que teria que ir lá renovar a matrícula e tal. Eu, por descuido meu, deixei de ir renovar a matrícula dele. E assim ele perdeu a vaga. Quando eu fui para renovar, já era tarde demais. E ali eu chorei, sabe? Porque é uma escola boa, né? Eu chorei e tudo mais. Tá bom, passou o decorrer do final do ano, ele estudou até o final do ano. Chegou no início desse ano de 2020, eu comecei a orar e falar com o Senhor, né? Pedir perdão, reconheci o meu erro de ter me descuidado disso. Eu, como mãe, eu me descuidei e isso acontece, né? A gente se descuida, a gente erra, o importante é a gente errar e reconhecer o nosso erro. Então, os dias foram passando, aí chegou aquela fase da matrícula pela internet e tudo mais. Eu cheguei a fazer a matrícula dele em outra escola, porém contra a minha vontade. Eu não queria a matrícula dele naquela escola, sabe? E daí eu fui e pedindo a Deus e chorava nos pés de Jesus, chorava: Senhor, me perdoa, eu sei que eu errei. Nossa, aquilo me machucou muito pelo meu descuido, porque eu sei que foi descuido meu. Então foi passando o tempo, aquele processo, consegui a vaga dele em outra escola. No momento de eu confirmar a matrícula, eu fiquei tentando pelo site de São Pedro da Aldeia e não consegui. Olha só de quando a gente chama a atenção de Deus. Olha só. Foi passando o tempo, foi passando, né? E acabou o prazo pela internet. Falei, Senhor, eu não vou fazer a matrícula dele naquela escola que eu fiz a pré-matrícula, porque é contra a minha vontade, eu não quero que ele estude lá. Eu sei que eu errei, me perdoa, tá? Me perdoa, Senhor. Eu chorei de arrependimento, reconheci o meu erro. Isso agrada a Deus, a gente errar, porém reconhecer os nossos erros. Então, chorei e pedia em oração, eu subia monte, colocava isso diante do Senhor também. E foi passando o tempo, chegou a época de confirmação de matrícula no lado de São Pedro da Aldeia, que era a escola que eu perdi a matrícula. O que eu fiz? Olha como Deus é perfeito no que faz. Cheguei lá na escola, num dia, não obtive resultado. Falei, vou vir aqui amanhã. Cheguei no outro dia, não obtive resultado. Chegou num dia que acho que era a última chance de fazer pela internet, alguma coisa assim, eles prolongaram. Porém, tinha um culto para eu ir à tarde. Falei assim, Senhor, olha só o que eu fiz. Falei, Senhor, eu não vou ficar em casa. É a partir de 1h e o culto começa 12h. Eu não vou ficar em casa, porque pode ser que nada adiante. Então, coloco nas tuas mãos essa impossibilidade, porque era sim uma impossibilidade. Coloco nas tuas mãos, porque não abriu vaga para a turma dele. Então, Pai, eu coloco nas tuas mãos e vou ir te adorar. E fui. Coloquei aquilo diante do Senhor e fui, porque de nada ia adiantar eu ficar em casa. E fui, porque eu fui atrás daquele que era o único que podia fazer por mim naquele momento. Cheguei lá, culto rolando e tudo mais. Uma bênção. Nossa, foi uma bênção. Aí eu fui, o culto rolou, fui na minha mãe, vim pra casa. Quando eu cheguei em casa, que eu fui entrar no site, realmente não tinha aberto a vaga pra turma dele. Então pensei comigo, falei assim, amanhã eu vou lá na escola dele. Vou ver o que eles podem fazer por mim, né? Já que eu entreguei na mão de Deus, também tem coisas que a gente tem que fazer. E fui. Na quinta-feira à tarde, almocei tranquilamente. Chegou depois do almoço, né? Descansei um pouquinho no almoço e fui. Cheguei na escola dele,
tinha uma moça na minha frente. Quando eu cheguei lá, começou o nervoso, começou a bater, né? Mas aí eu fui em espírito de oração. Cheguei lá, falei com o Senhor, fiquei falando com o Senhor. Falei, Senhor, tá nas tuas mãos, tá nas tuas mãos. Toma nas tuas mãos, Senhor. Essa situação, eu sei que eu errei, me perdoa. E eu não vou mentir, eu vou falar a verdade. Gente, cheguei lá dentro da diretoria. Olha que coisa mais linda. Cheguei lá dentro da diretoria. Quem estava sentada lá? A diretora da escola e mais um funcionário, passando a relação, né, das crianças. Cheguei lá, expliquei a situação, falei que por descuido meu, né, a escola errou, mas eu como mãe errei muito mais e tal, eu realmente errei. Gente, a diretora virou e falou assim, olha, realmente não abriu vaga pela internet, porque quando surgiu uma vaga para a série do seu filho, já tinha fechado o site, então a gente não lançou. Quando ela foi procurar na relação, ela falou assim, ó, vê aí, eu acho que hoje de manhã foi pego uma transferência na turma 200. Era a turma dele que eu tinha perdido a vaga, né? Era a turma do próximo ano dele, no caso desse ano. Olha aí, mas eu acho que na turma 105 foi tirada uma criança, vê aí só, que a mãe foi embora. Incrível. Na turma dele, né, do que seria 200 esse ano, uma mãe tinha pedido transferência para a criança e aquela vaga era do Miguel. Gente, eu agradeci tanto a Deus, eu vim embora chorando, porque eu tive uma atitude de fé. Se eu ficasse em casa, não ia adiantar. Então, mesmo assim, eu fui, sabe? Eu fui buscar naquele, o único que tinha o poder para me dar aquilo que eu queria. Não que eu fui para lá por interesse, não. Eu fui adorar ele. Buscai o reino de Deus e a sua justiça e as demais coisas vos serão acrescentadas. Eu fui adorar ele e ele cuidou daquilo da minha preocupação. Então, exatamente na turma dele tinha uma vaga disponível. Aí eu te pergunto, é Deus ou não é? Então, eu tive atitude de fé. Por um momento, eu tive atitude de fé. Então, é isso que Jesus requer de mim, é isso que Jesus requer de você. Sabe? É uma atitude de fé. Assim como essa mulher que sofreu 12 anos com fluxo de sangue, desenganada pela medicina. Quando ela ouviu falar de Jesus, nasceu a fé no coração dela. Porque sabia que ele é o único que tem o poder para dar a vida. Ele é o único que age nas impossibilidades, sabe? A gente deve orar? Sim, mas não é só oração, é ter ação, é ter uma atitude de fé. É isso que Jesus requer de mim, é isso que Jesus requer de você. Fica na paz, que Deus abençoe, reflita, sabe? Que Deus abençoe.